Tem milhares de pessoas hoje que ganham dinheiro com a sua opinião na internet. E por outro lado, depois que você tem um público, abrir mão dele significa perder dinheiro. Então muitas vezes as pessoas continuam repetindo mentiras para poder fazer o seu dinheiro, já que não dá para mudar radicalmente de opinião sem jogar fora seguidores fanáticos que não ligam se a informação é verdadeira ou falsa. São apenas torcedores fanáticos. E para o influenciador mudar de opinião representaria perder seguidores. Então a gente vê umas bizarrices como essa aí que eu vou te mostrar agora. Tem brasileiro que prefere se afundar junto com o país só para sustentar o ódio contra o Bolsonaro. O ódio é tão grande que a pessoa aceita perder tudo. Hoje o brasileiro paga mais caro na comida, vê o salário evaporar, perde poder de compra e ainda fala, pelo menos o Bolsonaro não é presidente, como se isso fosse botar comida na mesa. Será que é só isso? Bom, antes de tudo a gente tem que avaliar se nos 4 governos Lula, que aconteceram antes de Bolsonaro, se essa pauta de ódio era levantada. E a gente pode afirmar categoricamente que não. Nem Lula, nem Dilma ficavam por aí dizendo que o STF não prestava, que não deveria existir justiça, que as pessoas da extrema-direita eram o mal. Isso foi inaugurado com Bolsonaro. Isso ninguém pode negar, né? Aliás, até pode, se você for um mau caráter, é claro. Porque Bolsonaro é que fez questão de dividir o país, dizendo que uns são patriotas e outros não. E, coincidentemente, justamente esses pseudo-patriotas é que estão se afugentando em outro país e atacando o Brasil. Porque só se o país estiver arrasado que eles conseguem destaque. Não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Por outro lado, o menino do vídeo diz que está tudo mais caro e a gente está perdendo poder de compra. Mas será que isso é verdade? Olha, hoje em dia, só é enganado quem quer. Então, se você tiver acesso à internet, é só ir lá para o ChatGPT e digitar poder de compra em 2022 e 2025, salário mínimo. Olha só o que o ChatGPT mostra para a gente. Primeiro, ele mostra os valores nominais do salário mínimo, né? Em 2022, era de R$ 1.212, segundo o Portal Contábeis e Serasa. Em 2025, foi para 1.518, segundo Solidez e Serasa. Depois ele mostra o ajuste real, mostrando a inflação e o ganho de poder de compra que o ChatGPT chama de aumento nominal. De 2022 para 2023, houve um aumento nominal de 7,43%, chegando a 1.302 em janeiro de 2023. E de 2024 para 2025, o aumento foi de aproximadamente 7,5%, o que corresponde a R$ 106 a mais no bolso do mais pobre, né? Na real, o governo Lula, esse último, aumentou em 15% o salário mínimo. Aí ele diz que o reajuste de 2025 considerou o seguinte: a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é natural de medir por lá, né? Que foi de 4,84%, destacando que o ganho real efetivo no último ano foi de 2,61% acima da inflação. Ou seja, no governo Lula, o povo mais pobre teve um ganho real de aumento no salário mínimo de poder de compra. Mas o que foi que aconteceu antes disso, nos governos anteriores e também no governo Bolsonaro? Segundo estudos da Unicamp, durante os governos anteriores, os governos Lula e Dilma, entre 2003 a 2018, o salário ganhou 56% de poder de compra da cesta básica. Presta bem atenção nesse número, 56%. Por outro lado, no governo Bolsonaro, houve uma queda nesse poder de compra de cerca de 26%, amigo, para a cesta básica. Ou seja, quem perdeu mais durante os 4 anos de governo desse, que ele diz que é um salvador da pátria, praticamente a metade do poder de compra foi perdida pelos mais pobres. Talvez por isso a gente veja cenas lamentáveis de pessoas na fila do osso durante esse governo, que ele insiste em dizer que foi maravilhoso.
Mas o ponto principal nem é o vídeo dele, é das pessoas esclarecidas que são torcedores e não têm a mínima capacidade de fazer uma pesquisa rápida e entender que a internet está cheio de manipuladores como ele, que fazem isso com o único objetivo de botar um dinheirinho no bolso, amigo. É como se uma pessoa colocasse fogo na própria casa só para ver o vizinho perder o telhado também. Essa pessoa só esquece que ela vai dormir no chão, sem teto, sem nada. Mas o prazer de ver o outro se ferrar é maior do que a lógica de proteger a própria vida. Aí já fica demais, porque hoje acontece uma coisa que nunca tinha acontecido na nossa história. O filho do Bolsonaro se tornou um agente do governo anterior, atacando seguidamente o nosso país, gerando tarifas, aumentando o preço dos produtos brasileiros lá nos Estados Unidos, dificultando a relação comercial entre a gente. O objetivo deles é claro: como não são bons gestores e não conseguiram melhorar a qualidade de vida do nosso povo, até porque isso nunca foi prioridade para eles, Bolsonaro mesmo dizia, né? Você lembra? Eu tenho dito desde há muito que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. Mas explícito do que é isso é difícil, né? O objetivo claro que uma pessoa incompetente utiliza para conseguir destaque é destruir a nossa economia, provocando desemprego, miséria, aumento da violência e todas as coisas ruins que vêm com a falta do dinheiro, né? Para que assim eles tivessem alguma chance de dar a volta por cima desse problema que eles mesmos se envolveram, né, com a tentativa de golpe de Estado. Porque apesar deles terem a máquina pública na mão, foram os únicos, meu irmão, que não conseguiram a reeleição em mais de 30 anos de democracia que a gente tem vivido aqui no Brasil, né? Portanto, menosprezar a inteligência do povo, dizendo que as pessoas têm prazer em ver o outro se ferrar, é falar só para essa bolha, né, de torcedores fanáticos que acreditam em tudo. Só que aqui tá a jogada mais suja de todas. O Lula sabe disso. Ele sabe que enquanto você odiar o Bolsonaro, você vai engolir qualquer coisa. Vai aceitar impostos mais altos, gasolina mais cara, mercado vazio. Ou é burrice ou é desonestidade mesmo. Me ajuda a compreender isso, por favor. Por que dizer que o mercado está vazio, amigo? É uma loucura. Só se for lá nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil eu não vi essa notícia em lugar nenhum, meu irmão. Muito pelo contrário. Com essas tarifas que o Eduardo Bolsonaro se gaba de ter aplicado sobre o Brasil através do Donald Trump, as empresas têm que baixar os preços aqui no Brasil, vender mais barato, porque os supermercados ficam cheios dessas mercadorias. Então, novamente, ele menospreza a nossa inteligência. Por outro lado, ele diz que a gasolina vai ficar mais cara. Talvez ele não se lembre que a gasolina chegou perto de R$ 9,00 o litro durante o governo anterior e só baixou quando as eleições se aproximaram, que ele tirou os impostos federais da gasolina, diminuindo a rentabilidade, a renda do Estado, né? Quando o Lula entrou, tinha uma coisa chamada PPI, que é o preço de paridade de importação, que orienta o valor da gasolina no mundo inteiro. E por isso que a gente estava pagando um absurdo durante o governo do Bolsonaro, né? A estratégia de tirar impostos funcionou, mas diminuiu a arrecadação de impostos, mantendo a lucratividade, sabe de quem? Dos investidores bilionários, a quem o governo anterior servia. Por isso os bilionários gostavam tanto do governo dele. Agora, a relação mudou. Perguntando de novo ao ChatGPT qual é o sistema que funciona hoje, a resposta foi a seguinte. Em 16 de maio de 2023, a Petrobras anunciou oficialmente o fim da política de preços baseadas no PPI. A empresa passou a adotar uma nova metodologia que considera custo alternativo do cliente e também valor marginal para a Petrobras, com o objetivo de reduzir a volatilidade derivada de flutuações cambiais e internacionais.
E por isso a gente não paga mais caro pelo produto que a gente mesmo produz, já que os preços são decididos conforme o valor da produção e não por causa da especulação internacional que visa principalmente a lucratividade dos investidores, em detrimento do povo brasileiro. Mas o pior de tudo é justamente ele dizer que a gente vai aceitar impostos mais altos, quando a principal pauta do governo Lula é justamente tirar impostos dos mais pobres e tributar os super ricos, os bilionários. Para cada um brasileiro super rico que ganha mais de 1 milhão por ano, você vai permitir que para cada um 100 brasileiros sejam beneficiados. Nós estamos falando de uma das 10 maiores economias do mundo e estamos falando de uma das 10 piores distribuições de renda do mundo. Esse é o paradoxo da economia brasileira. E esse é o paradoxo de muitas economias mundo afora. Não é uma especificidade do Brasil. Há muitos países com altíssima desigualdade de renda que podem usar o exemplo que está sendo dado pelo Brasil neste momento para criar condições de combater a desigualdade, combater a fome, combater a miséria e enfrentar o desafio da mudança climática. Nesse ponto, o que fica evidente é a falta de caráter desse rapaz, que diante de uma coisa tão evidente quer convencer idiotas, é claro, porque uma pessoa que tem um mínimo de noção não vai cair numa conversa dessa, né não, meu irmão? De que o governo Lula quer aumentar os impostos, quando é justamente o contrário. Vendo que a carga tributária está sempre sobre o mais pobre, o plano do governo é diminuir principalmente o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é cerca de 95% da população, irmão. Ou seja, ele ia diminuir a carga tributária para 190 milhões de pessoas e aumentar para cerca de 8%, 5 a 8% da população. Mas da mesma maneira, o pior de tudo não é o que ele diz, são as pessoas que acreditam que isso é verdade. Só para sustentar a narrativa de que pelo menos não é o Bolsonaro. Você consegue entender a perversidade disso? Ele te manipula pelo ódio. Enquanto você vibra contra um inimigo que nem governa mais, o país afunda nas mãos de um presidente fraco, mentiroso e incompetente. Rapaz, comparar os governos Lula com o de Bolsonaro é um escárnio. Não tem comparação. Principalmente sobre a ótica financeira, né? Se o seu coração está pactuado com o bolsonarismo, isso é absolutamente compreensível. Mas achar que a gente é estúpido é outra coisa. A mentira no governo Bolsonaro era estratégica. Ele mesmo admite isso. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. É tudo muito evidente. Então eu sei que você, falando assim, com essa indignação aparente, muitos likes vão surgir, mas de um público que talvez esteja vivendo no mundo da lua. Gente que acredita que Mossad está chegando, que o governo Trump vai invadir o Brasil, ou então que a gente está vivendo numa ditadura do STF. Pode uma coisa dessa? Ou então que o Brasil se tornou um país comunista. É tudo coisa de gente maluca que está vivendo fora da realidade. E talvez seja o seu caso, né? Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode não concordar com ele, mas esse vídeo nem é sobre ele. A questão é que deixando o ódio guiar, você tá ferrando com a sua vida e com a vida de mais de 200 milhões de brasileiros, só para alimentar o teatro de um homem que já admitiu que o Brasil vai quebrar em 2027. Talvez, se tudo que o bolsonarismo está fazendo funcionasse, o Brasil poderia até quebrar realmente em 2027. Mas tudo que eles fazem dá errado, já reparou? Ainda bem, né? Porque se a gente tivesse um Congresso que apoiasse esse governo, meu amigo, o Brasil estaria muitas vezes melhor do que está. O Congresso que foi eleito trabalha para destruir mesmo o país
Isso é evidente. E a hashtag Congresso é Inimigo do Povo é uma das mais bombadas no Brasil nos últimos tempos. Olha, a luta pela presidência do país se tornou um objetivo tão desejado que a oposição faz de tudo, inclusive sabotar o próprio povo brasileiro, para que o Brasil fique estagnado e assim eles possam ter a possibilidade de sentar na cadeira da presidência de novo. Ah, meu irmão, se fosse ao contrário, se a gente não tivesse cheio de sabotadores, o Brasil teria dado um grande passo na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. O Brasil não está preso ao Bolsonaro, o Brasil está preso ao ódio cego que o Lula usa como coleira. Enquanto você não cortar essa corrente, você vai continuar aplaudindo a própria desgraça. Chega a beirar o ridículo, né? Agora segura, porque ao menos uma frase faz sentido nesse post indignado desse cidadão que tem todo o direito de pensar assim. Mas vamos ver se ele está certo novamente, para não dizer que eu estou manipulando o discurso. Depois de digitar no ChatGPT se projeções do governo apontam que vai acabar o dinheiro para serviços básicos em 2027, o mesmo ChatGPT diz que é verdade, que o Brasil teve uma perda de receita de mais de 100 bilhões, fora as despesas altíssimas com emendas parlamentares também, né? Por isso o Flávio Dino está trabalhando firme para diminuir o gasto com o orçamento secreto, que é de 50 bilhões. O governo está trabalhando na reforma tributária, que é taxar os super ricos, que diante de uma média de 3% de juros que os países desenvolvidos pagam para os seus investidores, é claro, a gente está pagando 15%, amigo. Só diminuindo o juro para 7,5%, a gente já teria 400 bilhões a mais no orçamento, que cobriria o rombo e ainda sobrariam 200 bilhões a mais. Então o relato indignado é justo, mas sem nenhuma base real, feito para brasileiros que atualmente estão vivendo no mundo da lua mesmo, que parece ser a terra de onde esse rapaz aí nunca tirou os pés. Tô falando sério.